Apunhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, esse aqui é o Apunhado de Prosas, podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que lhes apresento hoje é a seguinte: por que no Brasil as mulheres possuem rendimentos médios inferiores aos dos homens? Dito de outra maneira, no português bem claro, por que as mulheres ganham menos que os homens no Brasil? Antes de mais nada, vamos entender aqui o tamanho dessa diferença. Em 2018, as mulheres tinham um rendimento médio de R$ 2.050 por mês. Esses são dados da PNAD do IBGE de 2018. Enquanto os homens tinham um rendimento médio de R$ 2.579 mês. Portanto, uma diferença de mais de R$ 500. Ao final de um ano, uma diferença muito significativa. Além dessa questão da renda, é importante perceber que a mulher sofre outras formas de discriminação, estão submetidas a outras desigualdades no mercado. Para que tenhamos uma ideia, as mulheres são minoritárias na PEA, população economicamente ativa, aquelas pessoas que de fato exercem atividades remuneradas, apesar de serem majoritárias na população. Então, olha, temos mais mulheres no total da população brasileira, mas elas são minoritárias no mercado de trabalho. Essa situação é bem visível, por exemplo, na faixa etária de 25 a 49 anos, que é uma faixa etária importante aí, tanto profissionalmente como para a organização das famílias. Em 2018, nessa mesma pesquisa do PNAD e IBGE, havia 25,8 milhões de mulheres ativas na economia, 25,8. Já os homens eram de 30,8 milhões, ou seja, 5 milhões a mais de homens do que mulheres no mercado, mesmo sendo eles minoritários no total da população. Se tem alguma boa notícia nesse cenário, é que essas desigualdades estão em queda. Ano após ano, tanto a questão da inserção da mulher no mercado quanto a questão salarial vem passando por melhorias, ou seja, a desigualdade está em queda. O problema aqui é o ritmo da queda. De acordo com o mesmo IBGE, se mantivermos aí o atual ritmo de redução da desigualdade, apenas no ano de 2095 haverá igualdade de gêneros no mercado de trabalho brasileiro. Bom, aqui é importante salientar que essa desigualdade não é uma exclusividade brasileira, é um fenômeno mundial. Porém, há países em diferentes níveis de desigualdade. Noruega, Finlândia e Suécia estão bem próximos já da igualdade. Outros, como os do norte da África e do Oriente Médio, países árabes, a desigualdade permanece em números vergonhosos. As mulheres continuam tendo boa parte dos seus direitos básicos negados nessas sociedades. O Brasil fica aí no meio do ranking, no meio da tabela, em um ranking da ONU, que em geral faz o cálculo de 170 países. Esse número é variável porque países como a Venezuela e a Síria e outros mais estão em tal condição política que nem dados estão produzindo. O Brasil ocupa a posição intermediária aí, anualmente, figurando na posição de 85 a 92. Isso para 170 países daria um meio de tabela. Talvez não possa parecer muito ruim no primeiro momento, mas se considerarmos que a desigualdade de gênero é maior do que no Brasil, do que nos países vizinhos da América Latina, a situação não fica tão favorável para o Brasil. A igualdade de gênero já é uma realidade bem mais consolidada em países como, por exemplo, a Argentina e o Uruguai. Bom, mas quais são as causas que explicam essa desigualdade no mercado? Afinal, por que mulheres ganham menos do que homens? Aqui analisarei aquelas são as três principais causas. A primeira delas refere-se à diferença de tempo dedicado aos afazeres domésticos e aos cuidados com pessoas da família, pessoas dependentes, seja um bebê ou um idoso. De acordo com o IBGE, em 2018,
Os homens passavam, em média, 10,8 horas por semana cuidando de afazeres domésticos. Já as mulheres passavam 20,9 horas por semana. Diferença de 10 horas semanais, cerca de 45 horas por mês a mais para as mulheres em trabalhos domésticos. Essa situação, esses números são a mera média nacional. Se analisarmos a coisa aqui por recortes, por estratos sociais, perceberemos que a coisa é muito mais complicada entre as famílias mais pobres. Afinal de contas, as famílias de classe média ou classe alta, elas podem contratar uma empregada doméstica ou mesmo uma diarista, o que reduz a demanda por trabalho doméstico. No caso das famílias mais pobres, isso não é possível. Logo, amplia-se o número de horas demandadas pelo trabalho doméstico e isso vai sobrecarregar de maneira especial as mulheres. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a relação entre trabalho doméstico e mercado de trabalho? Ora, a relação é total. Se as mulheres dedicam um tempo significativamente maior às atividades do lar, logo elas possuem menos horas para vender ao mercado de trabalho. Consequentemente, obterão rendimentos menores aos dos homens. Um padrão bastante comum em nossa sociedade, para observarmos o detalhe dessa informação, é que, normalmente, os homens procuram ocupações de dia inteiro no mercado. Então, o cara se dedica aí 8, 10 ou mais horas ao mercado de trabalho. Já em muitas famílias, é comum encontrarmos situações nas quais as mulheres buscam ocupações de meio horário, ou seja, 4, no máximo 6 horas de trabalhos no mercado diariamente. Afinal de contas, elas precisam resguardar um tempo, algumas horas diárias, para, entre aspas, cumprir a sua função doméstica. A segunda causa que explica essa diferenciação salarial está vinculada ao tipo de trabalho exercido preferencialmente por homens e mulheres. As mulheres estão alocadas no mercado principalmente em profissões nas quais o rendimento salarial não é destacado. Por exemplo, as mulheres são majoritárias nas profissões vinculadas ao comércio popular. Caixa supermercado, padaria, lojas de bairro de vestuário e outras do tipo. Ao mesmo tempo, os homens são majoritários na indústria e a indústria paga salários destacadamente maiores do que o comércio. Ainda chama atenção aqui o grande número de mulheres que trabalham na função de empregadas domésticas. Segundo um estudo da Oxfam, que é uma importante ONG sobre desigualdades sociais no mundo, no Brasil, 14,5% de todas as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho exercem a nobre função de empregadas domésticas. E essa profissão, obviamente, não tem um rendimento tão destacado quanto outras nas quais há uma prevalência dos homens. Ainda chama atenção, e esse é um dado interessante para o qual a ONU usa como um indicador para medir a desigualdade de gênero, o pequeno número de mulheres que estão inseridas em profissões vinculadas à ciência, à alta tecnologia. As mulheres são destacadamente minoritárias em todos os campos da engenharia. Claro que isso está em mudança, em uma mudança bastante acelerada, mas as mulheres ainda são minoritárias no campo voltado para a ciência e a engenharia. A terceira causa que explica a desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres no mercado é a prática de salários diferenciados entre homens e mulheres, mesmo quando estes possuem mesma formação e exercem uma mesma função. Essa situação é especialmente grave para aquelas profissões que demandam o ensino superior. Nessas, a desigualdade salarial pode chegar até 43%. Bom, mas como se explica essa questão da discriminação da mulher de forma tão explícita no mercado? Bom, duas das tentativas de justificar o fato passam pelo seguinte. A primeira seria uma questão cultural histórica.
A mulher passou aqui no Brasil e, de certa forma, até no mundo, a entrar de forma mais decisiva no mercado de trabalho a partir da década de 70. Naquele contexto, havia um entendimento que a função da mulher era complementar a renda do marido. Se essa era a função da mulher naquele momento, nada mais natural do que pagar a ela um salário menor daquele que se pagava aos homens, os chefes dos lares. Apesar disso parecer, e certamente é uma coisa já um tanto quanto caduca, ela ainda continua, de certa maneira, orientando algumas práticas empresariais na questão do quanto pagar a cada profissional, seja ele um homem ou uma mulher. Ainda pesa ou tenta-se justificar essa desigualdade salarial pela questão da licença maternidade. Algumas empresas, ainda que de forma não explícita, argumentam que as mulheres geram custos adicionais às empresas devido à questão da licença maternidade. Então, ao se contratar uma mulher, a empresa estaria correndo o risco de ter um gasto a mais quando essa mulher decidisse ser mãe e por isso ausentaria-se do trabalho por algum tempo. Quem paga o salário da licença maternidade é o Estado, mas as empresas vão reclamar que elas terão gastos também adicionais, uma vez que elas precisam contratar uma substituta, treiná-la e até mesmo demiti-la assim que a mãe retornar, a mulher que foi mãe retornar ao mercado de trabalho. E contratar, treinar e demitir geram custos. Logo, isso, entre aspas, justificaria os menores salários pagos às mulheres. A redução ou a eliminação da desigualdade entre os gêneros é uma bandeira comum a diversos países pelo mundo. Afinal de contas, este é um pré-requisito básico dentro da concepção do que seria um desenvolvimento sustentável. Alguns países, como Suécia e Noruega, vêm adotando medidas bem interessantes, que têm produzido resultados. Afinal de contas, esses dois países lideram o ranking de igualdade de gênero. Por lá, acabaram com a licença maternidade. Olha, pode parecer cruel, mas não é. Sabe por quê? No lugar, criaram a licença parental, ou seja, tanto a mãe quanto o pai terão o direito e a obrigatoriedade de se afastarem do trabalho para cuidar do seu ou dos seus filhos. Por lá, a licença parental é de 480 dias, o que equivale a cerca de 16 meses. Deste período, cabe ao homem retirar como licença para cuidar com exclusividade do filho enquanto a mãe trabalha, pelo menos 1/3. Assim, os homens noruegueses e suecos passam algo em torno de 4 meses a 4 meses e meio cuidando de forma exclusiva de seus filhos. Dessa forma, aquela justificativa de que as mulheres precisam ganhar menos porque elas geram um custo adicional à empresa pela questão da maternidade vai ao chão. Essa medida também contribui muito para que mulheres não sejam preteridas na sua ascensão profissional. Afinal de contas, muitas empresas justificam que o fato de existirem muito mais homens em cargos de alta chefia se deve ao fato que eles podem dedicar-se exclusivamente à profissão, enquanto as mulheres não raro interrompem as suas carreiras para serem mães. A partir do momento em que tanto o homem quanto a mulher terão que interromper as suas carreiras para igualmente cuidarem dos filhos, essa justificativa também para a menor ascensão profissional da mulher rumo ao topo da hierarquia profissional também cai por terra. Essa medida tem produzido cenas interessantes, tem gerado uma certa perplexidade em lugares do mundo, como os países árabes, onde há uma visão ainda muito conservadora quanto à concepção de família. Nos parques de Estocolmo, por exemplo, na Suécia, não raro se encontram vários pais empurrando seus carrinhos de bebês e ali discutindo as melhores estratégias, como, por exemplo,
como prolongar o sono do bebê ou como criar um cardápio mais palatável ao bebê, como melhorar a alimentação do bebê. Essas medidas, como se percebe, de divisão da licença parental, não apenas parecem solucionar, ainda que parcialmente, a questão das desigualdades de gênero, como vai gerar uma oportunidade, vai oportunizar aos homens a desenvolverem vínculos afetivos mais estreitos com seus rebentos. Então parece de fato uma política bastante interessante. Então é isso, ficamos por aqui, um forte abraço a todos. Segunda-feira, Alberto Malta está aí com a sua coluna semanal. Até mais, se cuidem, forte abraço.